Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? O prof espera que estejam todos bem, né? Levando, né, este momento tão complicado da melhor maneira possível, certinho? E vamos continuar então com as nossas aulas de gramática. Estamos aprendendo sobre as orações subordinadas substantivas, certo? Na aula anterior o prof falou sobre as subordinadas substantivas subjetivas, né, que funcionam como sujeito da oração principal. O prof espera que todos vocês tenham anotado tudo bonitinho aí no caderno. Gente, é muito importante que essa matéria esteja no caderno para estudar, já que ela só vai aparecer na apostila 3. Nós estamos adiantando para vocês terem mais de um lugar para estudar, né? Então, slide, caderno, além da apostila. Quando chegar a apostila já está tudo na cabeça e é só fazer exercício, treinar, estudar. Tudo bem? Então, anotem tudo aí. Tô de olho, hein? Pega o caderno aí. Vai lá pegar o caderno. Vamos anotar. Pula o espaço aí da oração subordinada subjetiva, quem não anotou ainda. Quem já anotou, só continuar. Beleza? Vamos lá para o segundo tipo, né? A segunda classificação das orações subordinadas substantivas. Beleza? Então vamos lá. Galera, o segundo tipo são as substantivas objetivas diretas. Galera, só vou deixar aqui em cima para vocês lembrarem, né, que são orações subordinadas substantivas. Beleza. Objetivas diretas. Galera, se ela tem este nome, se é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ela vai funcionar como o que mesmo? Pensa aí. Como objeto direto, né, Digão? Isso mesmo, ela vai funcionar como objeto direto. E o que é um objeto direto? Vocês sabem o que é isso? Lembra? Objeto direto, galera, é o complemento do verbo que não tem preposição, né? Não vai aparecer uma preposição a, de, com, para, em ou qualquer outra preposição antes desse complemento, certo? Então, é direta a ligação entre o verbo e seu complemento. Vamos lembrar o que é isso. Analisem essa primeira frase aqui, olha. Galera, aqui nós temos eu queria o seu amor. Eu é o sujeito, certo? Queria é um verbo transitivo direto. Por quê, Digão? Porque você faz a perguntinha, o quê? Queria o quê? Né? E aí a resposta vem direta aqui na frente. Não tem uma preposição aqui. Não há uma preposição a, de, com, para, em ou qualquer outra preposição, certo? Então, se nós não temos preposição entre o verbo e o complemento, quer dizer que nós temos um objeto direto, beleza? Se o verbo é transitivo direto, isso aqui é um objeto direto, ok? É um OD, beleza? Galera, acontece que aqui nós temos um período simples, só tem um verbo. Eu poderia reescrever este período transformando num período composto e aí sim ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Como é que ficaria? Então olha lá o exemplo. Olha lá. Eu queria o seu amor. Eu queria que você me amasse. Não é a mesma coisa? O sentido não é o mesmo? Nós não estamos falando exatamente a mesma coisa? O que acontece aqui, galera? A diferença é que o prof colocou um que é uma conjunção integrante, certo? E aparece mais um verbo. Ou seja, isso aqui funciona como um período composto, que tem o verbo queria e o verbo amasse, ou seja, duas orações, certo? E elas são dependentes, né? Eu não posso falar só uma ou só a outra. Eu não posso falar só eu queria, vai ficar faltando um complemento. E eu não posso falar só o complemento se eu não tiver a frase anterior. Elas separadas não fazem sentido, por isso que elas são subordinadas, tá? Uma depende da outra, uma é subordinada à outra. Beleza? Esta primeira parte eu queria é igual. Então, a gente vem aqui antes do que, toda a vida, tá, gente? E divide as orações antes da conjunção. Beleza?
Dividimos a oração. Esta primeira aqui, a gente chama de oração principal. Essa que não tem a conjunção, a gente chama de oração principal. E esta que tem a conjunção é a oração subordinada. Ok. Digam, se aqui o seu amor, que completa o sentido do verbo queria o quê? O seu amor é o objeto direto? Aqui também. Queria o quê? Você faz a mesma perguntinha. E aí você queria, eu queria, né? Que você me amasse. Então o que acontece? Carente, né, gente? Tá carente aqui no exemplo. Galera, isso aqui, que você me amasse, é a mesma coisa que o seu amor. Então, se isso aqui é objeto direto, isso aqui também é objeto direto, tá? Acontece que, como nós temos verbo e nós temos conjunção, eu não posso chamar isso aqui de objeto direto, tá? Porque é uma outra oração, tem um outro verbo. Funciona como objeto direto, é a mesma coisa do de cima, tá? Funciona como um objeto direto, mas eu não posso chamar de objeto direto, tá bom? Então, a gente vai chamar esta oração aqui de oração subordinada substantiva, porque fica no lugar de um substantivo, né? Amor é um substantivo. Objetiva direta. Beleza? É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, Digão, por que a gente não chama de OD? Por que não pode chamar de objeto direto? Porque, galera, temos verbo. Se temos verbo, é uma oração, tá? Se é uma oração, você tem que classificar a oração e não só a palavra. Tudo bem? Então aqui nós temos uma oração subordinada que funciona como objeto direto, por isso que ela chama objetiva direta, tá? Digam, como é que eu sei isso? Basta você olhar para a oração principal e ver que tem sujeito e verbo. Quando a gente tem sujeito e verbo, o que está faltando? Quando a gente tem o sujeito explícito, a gente tem o verbo transitivo, um verbo que pede complemento. O que está faltando? O complemento. Aí basta você ver se tem preposição ou não, aqui, antes do que, porque aí dependendo se tiver preposição ou não, vai ser objeto direto ou objeto indireto. Vai ser objetiva direta, como é o caso sem preposição, mas se tivesse preposição, poderia ser objetiva indireta. Tudo bem? Que é a próxima que nós vamos ver. Ok? Vamos lá, vamos ver mais um exemplo para ficar bem claro aí na cabeça. Exemplo 2. Olha lá, galera, o exemplo 2. Ela esperava que você viesse à festa. Beleza? Quantos verbos nós temos aqui? Esperava e viesse. Temos dois verbos. Se nós temos dois verbos, quer dizer que nós temos uma oração não, duas orações. A gente tem um período composto, certo? Se nós temos um período composto, a gente tem que dividir as orações. Primeiro passo. Como é que faz para dividir as orações? Onde é que a gente vai aqui dividir? A gente tem que caçar o quê? Ou vírgula ou conjunção. Como não tem vírgula, então conjunção. Qual que é a palavrinha que serve para unir, que é a conjunção integrante, que é a conjunção mais comum de todas, que a gente mais usa? É o quê? Certo? Então você vem aqui e separa. Beleza? Ok. Aí você olha para a oração principal. Digam, como é que eu sei que essa é a principal? A principal é a que não tem o quê? É a que não tem a conjunção. A conjunção faz parte da subordinada. Tá bom? Então essa que veio antes aqui, oração principal. Beleza? Digam, o que tem nessa oração principal aí? A gente tem de analisar a principal para ver o que está faltando, certo? Aqui na principal a gente tem o ela. O que é o ela? Como é que a gente classifica o ela mesmo sintaticamente? É o sujeito, não é? Aqui é o sujeito.
Beleza. E esperava é um verbo, não é? Galera, quem espera, espera alguma coisa, espera algo, né? Então, é um verbo transitivo direto. Beleza? Qual é a perguntinha que você faz para esse verbo aqui? Você vem aqui e pergunta, esperava o quê? Certo? E aí a resposta vem direta, não tem preposição. Não tem ad com para em aqui, ó. Não tem preposição antes do que. Certo? Se não tem preposição, esse complemento do verbo é direto, certo? Então, isso aqui, ó, que você viesse à festa é a coisa que ela esperava, tá? É como se eu falasse, galera, vou até escrever embaixo aqui para vocês verem. Ela esperava a sua vinda. Certo? Ela esperava a sua vinda. É como se fosse um substantivo, é a coisa que ela esperava, certo? Então, isso aqui, tudo é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Funciona como objeto direto. Digam, eu não consigo entender o que é objeto direto. Galera, objeto é o que completa o sentido de um verbo, tá bom? Quando esse verbo pede complemento e não tem preposição. Então, por exemplo, eu comprei. Eu comprei o quê? Um celular. Então, o celular é objeto, certo? Eu vi. Eu vi o quê? Ah, eu vi a paisagem. Então, a paisagem é o objeto. É o que completa o sentido de um verbo. Porque senão, galera, se você falar só o verbo, fica faltando alguma coisa, certo? Quando o verbo é transitivo, quando o verbo pede complemento, se você não falar qual é o objeto, a coisa, né, que completa o sentido desse verbo, ele fica sem sentido, tá bom? Então, se eu falasse só ela esperava, você ia se perguntar, esperava o quê? Tá faltando alguma coisa para ter sentido. Esse verbo pede um complemento. Se esse complemento não tiver preposição, não tiver o ad com para em, a ligação é direta, por isso que a gente chama de objeto direto, tá? Mas, como tem verbo, em vez de chamar de objeto direto, a gente vai falar que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Direta, né, gente? A oração é direta. Belezinha? Anotado aí? Tô de olho, hein? Abre esse caderno, anota aí bonitinho. Tem que ter todos os exemplos aí anotados, tá bom? Todos mesmo. Beleza? Vamos para a próxima, então. Digam, não dá tempo de anotar e prestar atenção. Pausa, copia e volta a ouvir a explicação. Você sabe clicar no pause aí. Certo? Ok. Galera, já vimos então a objetiva direta, que é aquela sem preposição. Vamos para a próxima. A próxima é a objetiva indireta. Essa aí vai ter preposição, certo? É aquela hora que você vai dormir e fica lá na cama. Ad comparar, ad comparar, ad comparar, ad comparar, para lembrar as preposições. Ad comparar são as principais. Ad comparar, beleza? Vamos lá. Objetivas indiretas agora. Por que é indireta, Digão? Porque tem uma preposição no meio. Indiretas. Vou deixar aqui em cima também, ó. Oração subordinada, substantiva, objetivas. Orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas. Beleza? Galerinha, essas aqui são aquelas que pedem preposição. Então, vou deixar bem claro aqui, ó. Pedem preposição. Ad com para. Digam, são só essas preposições? Não, gente. Vocês lembram a ante, após, até, com, contra, dd de durante, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás. São várias. Mas dentre essas aí, as que a gente mais usa são ad com para em. Tá bom? São as que mais aparecem. Então, aparece assim 95% das vezes, certo? Então, é bom lembrar principalmente essas, ok? Beleza. Vamos ver como funciona.
Olha lá. Eu necessitava de seus comentários. Aqui a gente só tem um verbo, certo? A gente tem o sujeito, eu necessitava. É um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque a perguntinha que eu faço para ele é de quê, certo? Eu necessitava de quê? Percebam que tem o de na pergunta e o de na resposta. Isso aqui é uma preposição, certo? Ok? Quando o complemento... Eu necessitava de quê? De seus comentários. Quando o complemento vem com preposição, quer dizer que essa ligação entre o verbo e o complemento, essa ligação aqui, ó, é indireta. Por quê? Porque precisa passar pela preposição, certo? Então, quando entre o verbo e o complemento tem uma preposição, adecom para em, quer dizer que a ligação entre o verbo e o seu complemento, aqui a coisa que eu necessitava, tem um empecilho aqui no meio, tem uma coisa aqui no meio. Por isso que a ligação é indireta, certo? Por isso que isso aqui, né, é OI, é objeto indireto, tá? Porque tem preposição. Beleza? Digão, vamos reescrever isso aqui de um outro jeito, né, para a gente perceber como é que seria em duas orações, né, um período composto. Então, lembra aí, eu necessitava de seus comentários. Olha lá. Eu necessitava de que comentasse. Opa, eu necessitava de seus comentários, eu necessitava de que comentasse. Não é a mesma coisa? Sim, digamos, é a mesma coisa. Acontece que agora nós temos o verbo necessitava e nós temos o verbo comentasse. Dois verbos, dois verbos. Isso quer dizer que é um período composto, beleza? E nós temos aqui uma conjunção integrante. Ah, digamos, eu tô vendo um D antes aí agora. Tem a decom para em. Que acontece? Quando tem, né, o D aqui, quer dizer que há uma preposição, certo? Se tem uma preposição, quer dizer que a ligação entre o verbo e o complemento é indireta. Ou seja, isso aqui vai ser um objeto indireto, beleza? O que nós temos aqui na oração principal? Nós temos o sujeito e nós temos um verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Preposição, certo? Então, aqui na oração principal, nós temos um sujeito e um verbo transitivo indireto. O que está faltando? Está faltando o objeto indireto. Completo sentido do verbo necessitava de quê? Com preposição. Digam, toda vez que aparecer de, que, com, que, nanana, tem uma preposição antes do que vai ser objetiva indireta? Só não por um motivo, porque existem as completivas nominais, tá? Mas se tiver um verbo, na frente do verbo tiver de que, com que, para que, qualquer coisa, está completando o sentido do verbo com preposição, a decom para em, antes do que, é sim objetiva indireta, tá? Então, esta daqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que é indireta mesmo? Fala aí. Por que é indireta? Tem preposição, lembra disso. Beleza? Quando tem preposição, de que, para que, com que, e antes vem um verbo, quer dizer que esta oração é objetiva indireta. Completa o sentido do verbo com preposição. Ok? Digam, tô entendendo tudo. Tá tudo muito claro na minha cabeça agora, tá indo. Deus te abençoe. Que assim continue.
Vamos lá, mais um exemplo. Exemplo 2, anotem aí. Anotando, caderno anotando. Vamos lá. Olha lá, galera. Eu gostaria de que você me fizesse uma surpresa. Gente, no dia a dia a gente fala esse D? No dia a dia a gente fala só o quê, tá, galera? A gente fala assim, eu gostaria que você não sei o quê, eu gosto que você seja assim, né? A gente tem uma tendência a não colocar o D na fala do dia a dia. Só que o verbo gostar, ele pede preposição. Quem gosta, gosta de algo, certo? Então, você precisa colocar o de aqui, tá? Precisa colocar o de que, ok? Beleza. Diga onde é que separa as orações. O prof já separou aqui para vocês, mas é sempre no que. Se tiver preposição e você quiser deixar junto ali só para você lembrar que tem preposição, tudo bem, tá? Beleza. Galera, separamos. Aí a gente vem para a oração principal. O que tem aqui na oração principal? Sujeito e verbo. Transitivo e indireto. Por quê? Porque eu pergunto aqui, ó, eu gostaria de quê? Você gostaria de quê? Certo? A perguntinha tem preposição, a resposta tem preposição. Certo? Se eu tenho um sujeito e um verbo transitivo indireto na oração principal, o que está faltando? Quando eu tenho sujeito e verbo transitivo indireto. Tá faltando o objeto indireto, a coisa que completa o sentido. Galera, eu posso falar só assim, ó, eu gostaria e sair correndo? Vocês vão olhar pra mim e falar, Digão, você gostaria de quê? O que você gosta? Certo? Falta um complemento, né? Então, esse complemento, se ele vier com preposição, a decom para em, lembra? Prep, a decom para em. Se tiver preposição, quer dizer que ela é objetiva indireta, porque está completando o sentido do verbo com preposição, certo? Então, esta aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, beleza? Completa o sentido do verbo com preposição. Por isso que ela é... Gente, ela é subordinada porque ela depende da outra. Ela é substantiva porque ela está no lugar de uma coisa, né? E está no lugar de um objeto, certo? E nesse caso aqui é indireta. Por que ela é indireta? Porque ela tem preposição. Quando não tem é objetiva direta, quando tem é objetiva indireta. Ok? Entendido? Anotadinho tudo aí? Termina de anotar. Deixa o caderno prontinho, anotadinho, bonitinho, tudo certinho para estudar depois, beleza? A gente ainda vai fazer atividades sobre isso valendo nota, tá? Neste tri ainda, tá? Então, anotem aí bonitinho. Beleza? Galera, o prof espera que vocês tenham entendido mais esses dois tipos, né? Além da subjetiva da aula anterior, a objetiva direta sem preposição e a objetiva indireta com preposição, certo? Espero que tenha ficado mais claro para vocês, tenham entendido aí os exemplos, certo? E na próxima aula a gente continua com as próximas classificações, belezinha? Gente, qualquer dúvida, vocês sabem que é só nos chamar lá no WhatsApp, tá? Que o prof conversa com vocês. Nos plantões, participem, conversem com o prof nos plantões, tirem dúvidas, tá bom? Para ficar tudo bem sossegado aí para você entender, tá joia? Qualquer coisa chama o prof. Um abraço para todo mundo, cuidem-se, até mais, tchau, tchau.